Tá, né? A voz não é muito boa, mas o microfone ajuda. Shalom, pessoal, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique, venho lá de Palmas, Tocantins. Lá em Palmas está um pouquinho mais fresquinho do que aqui. Essa época do ano em Palmas é boa, chove muito. Tem uma época do ano que ninguém aguenta não, tem que andar com ar-condicionado do lado, 24 horas por dia, que é muito quente. Mas é um prazer, é a terceira vez que eu estou aqui com vocês, então estou em casa já. Então, me sinto em casa. E como eu disse, né, é um prazer, e minha família veio junto comigo dessa vez, só que hoje não puderam estar aqui, todo mundo cansado ainda da viagem. Demoramos 40 dias e 40 noites para chegar aqui de carro, mas não chegamos bem, graças a Deus, todo mundo descansando. E vamos dar então início ao nosso seminário de imersão, né? Ficou como o nome lá? As realidades espirituais ou dimensões espirituais? Isso, dimensões espirituais. Talvez você esteja se perguntando por que o nome tão estranho assim, né? Nós vamos hoje dar uma introdução somente, tá ok? Então abra sua Bíblia, nós vamos começar a aquecer os motores para amanhã de manhã. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Antes de ler o texto, eu vou com o versículo 7 em diante. Eu vou ler do 1 ao 7. 43. Isaías 43, do versículo do 1 ao 7. Antes de ler o texto, eu quero fazer uma introdução para vocês, por que desse tema em si. Pode ser? Bem, todos nós, né, tivemos a nossa experiência de conversão um dia. Sim ou não? Sim. Não sabemos muito bem como explicar como essas coisas ocorrem, mas, acima de tudo, existe um desejo da busca do indivíduo, né, por se conectar com Deus e entender todo o processo de transformação pelo qual o indivíduo passa. Nem sempre é fácil, mas durante a caminhada nós vamos aprendendo algumas coisas e vamos descobrindo outras. E uma das coisas importantes que nós precisamos aprender, né, já no início do nosso processo de conversão, vocês observem bem. Opa, meu som deu uma... Que voz é essa? Você observa bem que Jesus, quando chama os discípulos, ou o próprio Deus, né, quando cria Adão, Deus dá uma missão para esse homem. E uma das missões que Deus deu para Adão foi para que Adão regesse a terra, né, debaixo de uma palavra de domínio. Deus falou, ó, que tudo seja submetido a você. Você vai dominar sobre essa terra, você vai julgar sobre essa terra, ela vai se subjugar a você. Eu estou te dando autoridade sobre tudo, você vai governar sobre ela. Só que esse governo, ele não era um governo simplesmente porque Deus lhe deu autoridade. Tanto é que existe um relato no livro do Gênesis que Deus, né, na viração do dia, né, lembra, por ocasião da queda? O relato só existe por causa da ocasião da queda. Porque talvez, se não fosse a ocasião da queda, nós jamais saberíamos, pelo relato do texto bíblico, desculpa, que naquele período específico, chamado viração do dia, acontecia um fenômeno, e esse fenômeno era que a presença de Deus, não era que Deus pessoalmente passeava ali, porque isso é surreal, isso é uma coisa impossível de acontecer, porque ninguém consegue tocar, Deus não tem forma. Então, era naquele momento específico do dia, acontecia algo, meio que um portal se abria, e essa percepção da presença de Deus era muito mais visível, ou seja, perceptível por Adão e pela criação como um todo. Então, o autor do texto bíblico, quando ele narra a história, ele diz que na viração do dia, Deus passeava. E Adão sabia que aquele era o momento oportuno em que Deus
se revelava. Existia um aspecto da presença manifesta divina, né? Existem duas palavras para manifestação da glória de Deus na Bíblia. Uma delas é kavod, né? Que é pesado, que é peso, que é uma das palavras hebraicas para glória de Deus, kavod. Isso está em todo o Novo Testamento. Mas existe uma outra palavra que ela não é encontrada em lugar nenhum na Bíblia, mas faz parte do vocabulário bíblico, muito mais do vocabulário judaico, que é a palavra Shekinah, ou Shekinah, como todo mundo conhece. Não existe essa palavra na Bíblia. Ela é uma palavra da literatura talmúdica, que manifesta um outro aspecto da presença de Deus, mas é a presença de Deus manifesta na criação. Não é aquela presença de Deus que os sacerdotes experimentaram pela dedicação do templo em Jerusalém no período de Salomão. Ali foi o kavod, era algo tão denso que eles não conseguiam ficar de pé na presença de Deus, ou seja, era uma coisa estranha, e eles se sentiam meio que comprimidos, e eles se prostraram, e ali foi a postura e a posição deles diante de Deus. Esse outro aspecto da manifestação de Deus, a Shekinah, é quando você vê Deus visível na criação através de alguma coisa e se manifestando através daquilo. É por isso que Paulo, na sua carta aos Romanos, se eu não estou enganado, no capítulo 1, Paulo fala o que se pode, né? Ou no capítulo 1, no capítulo 2, ele fala o que se pode conhecer de Deus, né? Está manifesto através daquilo que ele criou. Seu infinito poder, sua glória, sua realeza, sua grandeza, até a sua santidade, estão manifestos através da própria criação de Deus. Então, esses aspectos de que Deus se revela, e aspectos da personalidade, do poder, da natureza divina, estão impregnados na criação, a literatura judaica chama isso de mundos, literalmente mundos. A palavra olam é mundo. Tanto que tem uma oração, né, judaica que fala, que se expressa também nessa palavra, né? Ele é o Senhor do mundo, ou seja, ele é o Ribono Shel Olam, né, a palavra, né? Ele é o Senhor do mundo. Paulo diz que Deus manifesta a sua grandeza através da sua criação, e há em tudo aquilo que Deus criou, Paulo diz que está um manifesto, isso é visível. A literatura judaica, como Paulo era um bom judeu, mas Paulo falava para gregos, falava para judeus, falava para quem não era grego e quem não era judeu. Então Paulo como Paulo era um cidadão do mundo, era um cidadão romano também, era um homem muito culto, ele sabia como chegar em determinadas culturas. Então Paulo não usa de nenhum artifício para adaptar a cultura judaica e o seu ensino aos demais povos, mas Paulo usa de uma linguística um pouco diferente. O que nós entendemos como com você, quando tem um sonho, por exemplo, você conseguiria descrever uma experiência espiritual através de um sonho? Sim ou não? Sim, você tem um sonho, você ainda tem uma memória, ainda meio que recente, daquele sonho, da experiência que você teve. Se fosse no caso de Paulo, Paulo também teve um sonho. Vou te contar um sonho que Paulo teve, como ele descreveu. Eu conheci um homem que foi ao terceiro céu. Não sei se no corpo ou fora dele, mas de lá viu coisas que ao homem é ilícito dizer. O que Paulo teve? Uma visão? Não, Paulo teve também um sonho. 99% das visões, das experiências espirituais que os profetas tiveram, foram sonhos. Dificilmente alguém tinha uma visão, olhava e tinha uma visão, exceto aquela experiência de Daniel, que talvez seja a única que seja clara. Enquanto eles estavam reunidos no banquete, uma mão meio que escrevia na parede, lembram? Mené, né? Tekel Parsim, estava escrito e todos viam. É uma das únicas experiências na Bíblia, a olho nu, que as pessoas veem, e exceto o evento do Sinai, que é uma experiência e um fenômeno que ocorreu e jamais ocorrerá outro na história da humanidade. Deus adentrou a atmosfera física da humanidade, adentrou a criação, trouxe da eternidade algo para deixar para a humanidade como legado e como um instrumento para que o homem pudesse se direcionar, né, e transicionar a sua vida através daquilo, que foi as tábuas dos 10 mandamentos. Não existia, mas Deus entregou aquilo para Moisés naquele monte. Então Paulo usava de uma linguagem, e essa linguagem tinha o objetivo de
trazer às pessoas esse conhecimento de Deus, que para Paulo era muito simples. Para Paulo isso fazia parte da cultura dele, fazia parte do seu povo e daquilo que ele aprendeu a vida toda. Porque nós conhecemos Paulo, ele mesmo fala que ele era da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu de fariseus e foi criado aos pés de Gamaliel. Para quem não tem familiaridade com a literatura judaica, Gamaliel foi um grande rabino no 1º século, e que era discípulo de um outro grande rabino, talvez do maior expoente da literatura judaica, que foi o rabino Hillel, o grande Hillel. Então Paulo vinha de uma linhagem de rabinos muito famosos, de pessoas que estudaram, de pessoas que tinham acesso a um conhecimento e a um estudo de primeira linha dentro da cultura judaica. Então Paulo, quando fala que Deus manifestou na criação aspectos da sua natureza, Paulo está se revelando a um conceito judaico muito antigo, chamado de olamot, de mundos, e mundos espirituais. Então esse conceito de mundos espirituais está impresso em toda a Bíblia. Por quê? Você já se fez a pergunta de Deus, quando começou a se revelar ao homem, Deus começou a se revelar como? Deus cria Adão e fala com ele. Como? Como que Deus falava com Adão? A gente não faz a mínima ideia de como acontecia esse processo de comunicação. Alguém aqui faz ideia de como acontecia? Não. Nós não sabemos como isso acontecia. Alguém aqui sabe como Deus falou com Abraão? Não, nós já sabemos de que o relato bíblico diz que Deus falou para Abraão, sai. E ele saiu. Nós sabemos como Deus falou com Isaac? Alguém aqui sabe? A não ser que Isaac tivesse uma percepção tão grande de entender que aquela morte era um símbolo profético no futuro. Não, não sabia. Ele não sabia de nada. Alguém sabe como Deus falava com Jacó? Com Jacó nós já vemos como Deus falou com ele. Ele deitou e ele teve um sonho. Então, a própria Bíblia, ela nos dá dicas com o passar dos anos e dos tempos, ou seja, com o passar da história bíblica, como era o meio e como era a maneira de Deus falar e de como Deus interagir com os seus filhos e com aquele ao qual Deus tinha um propósito. No caso, na família de Abraão e de toda a sua descendência. Então, esse processo de comunicação com Deus, ele se dá através de um elemento muito importante que nós temos hoje, dentro da nossa estrutura física, por mais difícil que isso possa parecer, e nós hoje somos, assim, bombardeados 24 horas por informação. Somos ou não somos? Somos. Então você precisa ter o quê? Uma boa saúde para filtrar essas informações, não só fisicamente falando, na sua parte locomotora aí, para você poder ter uma boa saúde física, para você poder se movimentar, fazer as suas tarefas do dia a dia, mas também uma boa saúde mental, porque você precisa ter essas informações e retê-las de alguma forma. Hoje o mundo vive num processo muito acelerado, óbvio, por questões de equipamentos eletrônicos. Eles são uma bênção para nós, mas se você não souber dosar, isso vira algo muito ruim. Naquela época não existia isso. Naquela época o mundo era outro. Então a expectativa do homem, o homem era muito mais. Por exemplo, quem aqui já fez essa última viagem agora com o apóstolo Coraiola, já teve a oportunidade de ir a algum país do Oriente Médio? Tem país ali que parece que vivem ainda como os homens viviam há 3.000 anos atrás. Ainda existem hoje pastores beduínos que vivem no deserto com a mesma estrutura de 1.500 anos atrás. Só que alguns deles já têm fuzil, têm arma, têm tudo para proteger os camelos deles no deserto e para sequestrar alguém de vez em quando. Mas faz parte do processo. Mas esses homens ainda vivem um estilo de vida a nível de comunicação totalmente diferente de nós, por exemplo, hoje. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Por quê? Aquela geração era uma geração mais contemplativa do que essa. Tinha tempo de fazer uma coisa que nós não fazemos hoje, que é meditar sobre os textos bíblicos.
E um grande mal da nossa geração, principalmente da geração de líderes hoje, é que eles não leem a Bíblia para aprender a Bíblia. Eles leem a Bíblia porque eles têm uma obrigação de ensinar outras pessoas acerca da Bíblia. E a Bíblia não foi um livro para ser lido. Ele foi um livro para ser estudado. É por isso que em toda a literatura judaica, por exemplo, vocês estudam aqui porções do texto bíblico, não estudam semanalmente? O pastor Saulo falou comigo. No contexto judaico, por exemplo, isso é algo milenar que acontece há milhares de anos. A cada semana se estuda uma porção do texto bíblico. Mas toda semana, durante um ano, você faz um ciclo de leitura. E no ano seguinte você volta a ler a mesma coisa de novo. Mas não se torna repetitiva a leitura? Não. O objetivo não é se tornar repetitiva a leitura. O objetivo é fazer você ser impregnado pelas histórias bíblicas. E quando você voltar no próximo ciclo de leitura, você não grava mais. A história de Noé começa em Gênesis capítulo 6. Só quando você está familiarizado com a leitura dentro do contexto judaico, você sabe que a Parashá Noah, a porção Noah, começa em Gênesis capítulo 6. Você não grava mais o texto bíblico com o número do Bíblia, você grava o que aquilo significa. Tanto é que o nome do livro Bereshit, por exemplo, que é Gênesis, no nosso português é Gênesis. Você vai ler a Bíblia em hebraico, está escrito Bereshit, porque o nome do livro é sempre a primeira palavra com a qual começa a escrita do livro. Por isso que o nome do livro de Êxodo não é Êxodo em hebraico, é Shemot. Porque como que começa o nome do livro? Estes são os nomes dos integrantes da família de Jacó que desceram ao Egito. Fala de nomes. Vaikra, o livro de Levítico. Significa que ele enviou. Então, o livro, toda a estrutura do texto em hebraico é um pouco diferente do nosso português e como está escrito na nossa Bíblia. E esta parte sobre mundos espirituais também. Por quê? Nós temos uma tendência de achar que estruturas espirituais são algo que estão totalmente fora da nossa realidade, fora do nosso alcance, e são coisas que nós não interagimos com ela. Eu te provo que a todo momento você está interagindo espiritualmente, só que você tem isso com outro nome. Você faz esse seu processo de entendimento de uma outra forma. Quantos aqui dormem durante a noite? Todo mundo? Tem alguém anormal aqui que não dorme? Todo mundo dorme. Quando você fecha os seus olhos e acorda no dia seguinte, o que você fez durante toda a noite de sono? Você sabe? Sabe? Dormiu? Exatamente. Alguns sonham, outros dormem. Este processo de dormir, existe uma oração hebraica muito antiga, que diz, eu vou traduzir ela para o português direto. Ele fala assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deste a vida. Levaste meu espírito e me devolveu novamente. Por quê? A crença de que enquanto, lembram do texto bíblico, que aos seus, o salmista fala que aos seus o Senhor dá enquanto, o que significa dar? O que o Senhor nos dá enquanto nós dormimos? Vamos lembrar de um outro texto agora, que o homem volte ao pó, correto? Que o corpo volte ao pó, e o espírito volte a Deus que o deu. A sua parte espiritual, o seu homem espiritual, ele é totalmente ligado e conectado a essa essência divina. Então, a todo momento da sua vida, da sua existência, você vai lembrar de uma outra expressão do sábio Salomão, diz que o cântaro está sempre junto da fonte. Por quê? O cântaro foi feito para ficar próximo da fonte. Ali é uma alegoria para o espírito do homem. O espírito do homem foi feito para estar conectado constantemente com Deus. Por quê? Porque Deus não soprou em nenhum de nós. Deus soprou? Quem aqui, quando nasceu, tomou o sopro divino igual a Adão? Ninguém. Deus soprou em Adão. Correto? Deus soprou em Adão. E a partir daí, todos os seres humanos vieram a existir.
Tanto é que um dos apóstolos chama Jesus de quê? De o segundo Adão. Por quê? Por causa dessa origem. Todos nós temos dentro de nós uma fagulhazinha desse sopro que Deus deu em Adão. E é isso que nos conecta com Deus. É isso que gera em nós, né, essa busca por Deus e esse desejo por Deus. Alguns têm isso abafado pelo pecado. Lembram do semeador quando saiu a semear? Ele lançou uma semente, não lançou? Uma caiu em um lugar, outra caiu em outro, outra caiu em outro e uma produziu. Quando Jesus vai explicar a parábola, Jesus diz, alguns, a palavra foi sufocada pelos afazeres da vida. Outros, a palavra foi semeada, mas aquele solo era um solo ruim, a pessoa era uma pessoa ruim. Ela tinha uma índole ruim, tinha um caráter ruim, então ele não dava prosseguimento àquilo que ele recebeu. Então todos nós temos que seguir o conselho de Paulo, desenvolver a nossa salvação. Nós ainda não a temos de fato, um dia teremos, como o apóstolo Paulo diz, está dando mau contato aqui, tranquilo. Eu pego mais em cima aqui. O apóstolo Paulo dizia isso, nós temos que desenvolver. E esse processo de desenvolvimento passa por esse processo de conhecimento de mundos espirituais. E como isso acontece? O que é um olamot? A Bíblia fala sobre mundos. E o que seria esse mundo, né, propriamente dito? Eu perguntei para você se você dorme, se algum dia você já sonhou. Muitos aqui, quase todos responderam, sim, nós já sonhamos. Você consegue discernir aonde você estava no seu sonho? Todo o processo, tem gente que nem lembra, gente só lembra da história, do que aconteceu, não lembra de detalhe, não lembra de cor, não lembra de o que aconteceu de fato, não lembra de sensações. Tem gente que sonha e sentia até cheiro no sonho. Tem gente que sonha, né, e consegue interagir de tal maneira e consegue relatar e escrever tudo que ela viu, algumas até inventam um pouco, porque faz parte também, sabia disso? Porque a pessoa não consegue discernir tudo e ter entendimento de tudo que ela viu. Então ela tenta traduzir aquilo por palavras. Dependendo do seu grau de entendimento da coisa, você chega talvez um dia igual Paulo, tem coisas que ao homem é ilícito dizer. Porque ele viu coisas que nem ele sabia o que era. Quando João viu um ser que tinha um cabelo branco como a neve e olhos como de fogo, tinha realmente olhos como de fogo? Não tinha, mas era o que João entendia do que ele via. Então todos os relatos bíblicos que nós vemos, não é que eles, então está escrito mentira no texto bíblico. Não está escrito, era como esses homens viam aquelas cenas, e como você hoje, por exemplo, você pudesse descrever a paisagem aqui de frente. Eu já assisti um filme chamado Pontos de Vista, alguém já viu? Pontos de Vista. Gente, cada um que contava sobre o fato ocorrido, era um atentado, tinha uma versão diferente do atentado. Cada um tinha uma versão diferente. Tinha alguém que estava mentindo ali na história? Não, é igual os evangelhos. Por que os evangelhos são chamados de sinópticos? Mateus, Marcos e Lucas contam a mesma história, só que cada um com um ponto de vista um pouco diferente do outro. E para fazer uma boa leitura do texto bíblico, aí vai uma dica aqui. Você precisa comprar um livrinho do Mortimer Adler, que significa Como Ler Livros. É um livro antigo, mas lá tem um capítulo que ensina como fazer leitura sinóptica. Ou seja, você não consegue ler o texto bíblico se não aprender a fazer leitura sinóptica. Não consegue. Você só vai saber da história do texto bíblico, mas nunca estudar a Bíblia de fato. Como que eu faço uma leitura sinóptica? Eu pego 3 Bíblias, mesma versão, 3 Bíblias, e coloco uma do lado da outra, no mesmo texto. Se eu quero fazer uma leitura sinóptica, eu pego uma Bíblia, mesma versão, coloco no livro de Mateus. Pego uma Bíblia no livro de Lucas, que tem o mesmo relato, coloco do lado. E pego do livro de Marcos e coloco a mesma passagem bíblica, com o mesmo relato histórico do lado. E faço a leitura nas 3 Bíblias, nos 3 evangelhos diferentes, para ver o que tem e o que não tem de igual naquelas histórias.
aí você começa a ter o entendimento de como aqueles homens viam os relatos bíblicos. E abra no livro do profeta Isaías, que eu vou te mostrar como o profeta Isaías via essa relação. E a relação de Isaías era baseado dentro de um conceito judaico muito importante sobre Olamot e sobre mundos. Isaías capítulo 43. Existem 4 palavras em hebraico que são importantes para esse conceito. A primeira palavra, é uma palavra em hebraico meio confusa, que ela é atzilut. Atzilut significa emanação. Emanação. A segunda palavra é beriá, que significa criação. A terceira palavra é yetzirá, que significa formação. E a última é asiá, que significa ação. Então é emanação, criação, formação e ação. Essas 4 palavras, elas estão dentro desse livro de Isaías, quando Isaías está entregando uma profecia. E fala acerca da ação de Deus em criar o homem, em criar o mundo, em formar o homem, em formar o mundo. Tudo isso, obra das mãos divinas. E quando Deus cria o homem e cria o mundo, Deus cria o homem com uma capacidade de se comunicar diretamente com ele, de dominar sobre a criação, de interagir com ela e ser o responsável por trazer essa percepção da presença divina para a criação recém-criada. Quando o homem peca, isso você tem que anotar, o pecado do homem não gerou só a destruição da criação como um todo. A maior maldição da queda do homem foi ele ter perdido a capacidade de se conectar com Deus de maneira plena. Essa foi a maior tragédia ocasionada pela queda. Só que essa perda de comunicação, de interação com Deus, não se deu de imediato. Tanto que Adão peca, e quase que automático no texto nós vemos Deus, na viração do dia, indo até Adão. E Adão fazendo o quê? Lembra do texto? O que Adão fez quando percebeu que Deus estava presente? Se escondeu. E ele começa um diálogo, Deus o expulsa, por quê? Adão, é outro entendimento que a gente tem do texto, às vezes equivocado. Deus não expulsou Adão para condenar Adão. Deus tirou Adão daquele ambiente para que Adão pudesse fazer aquilo que nós, quando ouvimos a mensagem, fizemos. O que você fez quando ouviu a mensagem e decidiu entregar a sua vida a Jesus? Você se arrependeu. Isso na literatura judaica chama-se techuvar, ou seja, você fazer o processo e o caminho de volta. Deus tirou Adão daquele ambiente de glória. Lembra do diálogo de Deus com os anjos? Tenho que tirar o homem porque ele não pode fazer o quê? Ele não pode permanecer nesse ambiente, nessas condições. Por quê? No mundo espiritual, gente, no mundo espiritual, grave bem isso, são os semelhantes que se atraem. No nosso mundo físico, são os opostos. Mas em relação a questões espirituais, são os semelhantes que se atraem. O que isso significa? Você vai se associar espiritualmente a pessoas que têm a mesma visão que você, que têm o mesmo propósito que você. Você jamais vai estar ligado espiritualmente a uma situação, ou a uma pessoa, ou a qualquer coisa que seja, que não tenha a mesma visão, o mesmo propósito que você. Isso automaticamente já começa a te desligar espiritualmente de determinadas questões. E Deus expulsa Adão e tira Adão daquele ambiente, porque no próprio texto diz que ele não poderia estar naquela condição, e de repente fazer uso da árvore da vida. Por que não podia? O homem, naquele momento, ele cometeu um pecado. Ele comeu a árvore do conhecimento, diz o texto, a narrativa, do bem e do mal. O bem e o mal, até então, que não existiam fisicamente na criação, passam a existir. O bem e o mal até então existiam? Existiam. Tinha um elemento que simbolizava o bem e o mal, era aquela árvore. E ela tinha um fruto. Mas esse mal não era materializado, ele ainda não existia.
A ação do homem trouxe isso à existência. E em consequência disso, a maldição se instaurou. Por quê? É como se a criação fosse uma grande inteligência artificial. Tem gente hoje, por exemplo, quem já foi à China alguma vez, tem gente que conta relato, quando chega lá, você é mapeado a sua face, por exemplo, qualquer lugar que você vai, às vezes nem dinheiro você usa mais. Pela sua própria face, você entra numa loja, já escaneia, já o dinheiro é debitado na sua conta quando você quer pagar alguma coisa. E o governo chinês mantém o povo aprisionado por causa disso. O mundo funciona como o mundo na criação inicial funcionou como uma grande inteligência artificial, onde causas e efeitos eram trazidos à existência como que numa maneira sistemática. Como assim? O homem desobedeceu, isso já gerou algo na criação. Quando o homem pecou, Deus já fala para ele, ó, maldita será a terra por causa disso que você fez. Ela agora vai produzir o quê? Espinhos e abrolhos, coisa que ela não produzia. Agora você vai ter que suar, você vai sofrer para poder se alimentar e tirar o seu sustento dela. Você, mulher, uma coisa que você não tinha antes era dor para gerar, agora você vai ter dor. Então todo um processo de destruição da criação foi startado por causa do pecado do homem. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 11, quando ele diz que há uma ardente expectativa da criação pela manifestação dos filhos de Deus, Paulo está associando de que quando esse homem for redimido, essa criação também será. Então existe dentro da teologia paulina uma correlação entre esses componentes da queda. E o homem, quando caiu, ele perdeu, foi essa capacidade de interagir dentro desses mundos com Deus. Porque Deus, antes de fazer o mundo propriamente físico, como nós vemos, Deus criou toda uma estrutura espiritual. Porque quem veio primeiro, o físico ou o espiritual? Quem, gente? O físico ou o espiritual? O espiritual. Tanto é que eu vou te dar aqui uma dica de leitura do Gênesis. Lembram que quando Deus faz a criação e Deus vai criar a terra, o mundo era tudo água, lembram? E Deus, para poder fazer a terra seca, o que ele faz? Ele faz o quê? Lembram? Primeira coisa, ele faz uma separação. Esse bloco de água que existia único, Deus faz dois. Do bloco que está embaixo, Deus retrai ele e aparece o quê? A terra seca. E o de cima? Desaparece na história do Gênesis. Esse bloco de cima, o Gênesis chama ele de firmamento. Raquiá, é uma outra expressão em hebraica. A ideia é de que tudo aquilo que nós temos fisicamente na criação original de Deus é uma réplica daquilo que existe também no mundo espiritual. Ali é um insight de Deus para quem lê o texto e conhece a literatura hebraica, e entende que tudo que existe na criação física é um reflexo daquilo que já existe espiritualmente falando. Tanto é que nós temos a nossa estrutura física e também a nossa espiritual. Você, tem gente que usa a expressão, né? Eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. A Bíblia chama você de quê? De alma vivente. Adão, quando Deus criou Adão, soprou nele, diz que ele seria uma alma vivente depois desse sopro divino. Então nós somos, em essência, esta alma divina. Parte dessa alma divina. E para se comunicar com Deus, nós temos que aprender mecanismos e meios para se comunicar com Deus. A oração é um deles, a meditação é um deles, a leitura da palavra é um deles, Só que tudo isso se dá no nosso ambiente físico. Mas quando você rompe isso e você adentra questões espirituais, é quando você conhece um princípio básico nas Escrituras que se chama Olamot, que significa mundos. Deus, nem quando foi falar com Moisés em cima daquela montanha, Deus apareceu direto para ele. Então,
como é que na nossa estrutura de mundo hoje caído, lembram? Adão pecou lá atrás. E desde lá até hoje, o mundo e as pessoas vêm sofrendo sucessivas quedas. E isso é tão verdade que na Parashá Noach, Gênesis capítulo 6, Deus decide destruir a humanidade porque a humanidade estava tão perversa, mas tão perversa, que ninguém mais tinha desejo de buscar a Deus. E Deus olha para Noé e vê Noé o homem mais justo daquela geração. Uma geração que só vivia adulterando, se prostituindo, idolatrando, matando e roubando. Noé era o homem mais justo que tinha lá. Então, no meio de uma geração tão perversa como aquela, Deus escolhe Noé e sua família. Isso é para você ver. Desde lá, o homem vem sofrendo sucessivas quedas. O mal vem se intensificando ainda mais. Tanto é que o profeta Zacarias, lá no finalzinho, ele diz: e chegará um dia que Deus vai expurgar da terra o falso profeta e o espírito da impureza. O mal, Deus vai expurgar. E a expressão lá em hebraica para expurgar, gente, alguém aqui já teve furúnculo? Alguém? Já teve? Alguém já teve aqui? Já teve? Como é que você tira um furúnculo, gente? É legal, né? Sai sorrindo, não sai? Sai sorrindo. Não, né? Não sai. A expressão usada ali é que o processo com a qual Deus vai expurgar o mal da terra vai ser um processo doloroso. E para que Deus vai tirar o mal da terra se a terra vai ser destruída, se a gente vai morar no céu, gente? Deus deve ser muito estranho. Porque para que ele vai limpar a terra, deixar a terra plena, se o sonho de todo crente é ir morar no céu? Essa é uma boa pergunta que você deveria te fazer. Por que nós vamos morar no céu e Deus quer restaurar essa terra? O profeta fala sobre isso. O homem veio caindo, caindo e caindo, e perdendo acesso a essa comunicação com Deus. Este acesso, essa capacidade de acessar esses lugares, é que nós precisamos reconectar. E isso se dá através de uma transformação mental muito grande. Primeiro, você precisa se desconectar literalmente de conceitos errados que vivem travando a sua mente. E um deles é de achar que coisas espirituais são coisas para gente que já está há 50 anos na igreja caminhando na minha... Muito pelo contrário. As coisas e acesso a questões espirituais são resultado de busca, e muito mais do que buscar, é de conhecer. Porque o processo da revelação de Deus se dá através de uma coisa. Não é por osmose, é por conhecimento. Tanto que o profeta usa a expressão: conheceis e prossegui em conhecer o Senhor vosso Deus. Não se conhece a Deus através de experiências espirituais. Se conhece a Deus através da sua palavra, de entendimento dela. E o resultado dessa palavra na sua vida aplicada gera experiência. E tem gente que acha que é o contrário. As experiências não te ensinam nada. Elas só geram, sabe o quê? É igual aquela euforia que a pessoa tem quando usa um entorpecente. A experiência é a adrenalina. Ela provoca uma sensação de bem-estar. Provoca ou não provoca? Provoca, ela provoca uma certa euforia, provoca. Por quê? Porque ela mexe com as suas emoções. Ué. O caminhar com Deus não é uma vida baseada em emoções e experiências, em tremores, em choros. Paulo dizia o seguinte: em tudo somos afligidos, mas não destruídos. A caminhada da vida de Paulo, por exemplo, era uma caminhada de sofrimento em relação ao seu ministério. Mas isso tirava dele a expectativa de glória? Não. Muito pelo contrário, ele dizia: eu não sei o que eu quero, se eu quero morrer e estar com o meu Senhor, ou se eu quero ficar aqui, porque aqui eu também vou servir aos meus irmãos e vou ensinar alguma coisa para eles. Então a expectativa nossa em relação a coisas espirituais, ela um pouco desfoca do contexto bíblico. Na maioria das vezes, porque nós achamos que espiritualidade está na manifestação das coisas. E espiritualidade não está naquilo que se manifesta.
não está naquilo que se manifesta. Espiritualidade está naquilo em que você consegue captar de Deus e trazer para dentro da sua essência. E quem é não precisa dizer que é. Quem tem não precisa dizer que tem. Gente, experiência com Deus e conhecimento de Deus é igual dinheiro e mau hálito. Alguém consegue esconder que tem dinheiro e que tem mau hálito? Consegue? Não, porque a algum momento o cara vai gastar o dinheiro dele e o povo vai ver que ele tem dinheiro. E o mau hálito você já sabe, né? Quem tem, tem. E todo mundo sabe que tem, só ele que acha que não tem. Então tem coisas na vida do homem que ele adquire em Deus que ninguém vê. E são resultado do conhecimento dele nessa busca. E essa busca de conhecimento em Deus vai gerar ele, e vai gerar na vida dele, na vida da sua família, experiências. E essas experiências vão consolidar o conhecimento que ele tem. E esse é o processo normal. O processo normal. Todos os homens, nós precisamos entender uma coisa antes de eu dar prosseguimento aqui. Deus, quando quis se revelar aos primeiros homens, Deus tinha alguma coisa escrita? Sim ou não? Não. O que Deus faz? Deus intervém na história. São as matérias lá do seminário das alianças. Deus intervém na história. Deus entra na história e se revela. Deus se revelou a Adão. Deus se revelou a Enoque. Deus se revelou a Matusalém. Depois Deus se revela a Noé. Depois Deus se revela ao filho mais velho de Noé. Depois Deus se revela a Abraão. E Deus continua. A Isaac, a Jacó. Quando chega em Moisés, porque Deus queria formar um povo e uma nação, Deus formou. Quando chega em Moisés, o cenário muda. Israel já era um povo. E Deus precisava constituir uma nação, porque Deus tinha um propósito, era redimir a criação, trazer o Messias, restaurar a nossa capacidade de se comunicar com Ele, restaurar a nossa capacidade de entender espiritualmente as coisas. E somente por experiência não daria certo, porque o povo não queria subir ao monte. Pô, Moisés, sobe você, porque nós vamos morrer se a gente subir. O povo não queria também ter esse relacionamento íntimo com Deus, porque era muito difícil. Moisés sobe. E Deus dá para Moisés o que lá em cima? O que nós conhecemos como os 10 mandamentos. A partir dali a chave muda. Todo o processo de conhecimento de Deus, de revelação de Deus, de comunicação com Deus, de culto, de interação com Deus, se daria através de princípios muito bem claros. Lembra da expressão do Galvão? Pode isso, Arnaldo? Está na regra? Não está na regra, não pode. A partir daquele momento, Deus estabeleceu uma comunicação com o homem. E Deus deixou bem claro o modus operandi dele, estava escrito. Estava escrito, tudo documentado. E aquela nação, a partir daquilo que estava escrito, começou a se relacionar com Deus. Eles queriam que Deus se manifestasse no meio deles. E Deus disse, eu vou me manifestar no meio desse povo. Eu vou conduzir esse povo. E eu vou mostrar para eles como eu quero que isso aconteça. O povo queria ver a glória de Deus. Como todo mundo aqui um dia sonha em ver a manifestação de Deus. Deus, eu vou me manifestar no meio de vocês. Mas faça isso. Faça o seguinte. Pegue madeira de acácia, corte alguns pilares dessas madeiras de acácia. Depois de cortar, faça uma arca também de madeira de acácia e revista ela de ouro. Sabe de que eu estou falando, né? Do tabernáculo. Deus deu ordem para Moisés construir um tabernáculo. E essas ordens que Deus deu para Moisés não estavam nos 10 mandamentos. Deus falou com ele lá em cima da montanha, tá bom? Não tem nada escrito de ordem de Deus para construir o tabernáculo. Mas ele subiu, ouviu de Deus e Deus, faça tudo conforme tu ouviste aqui em cima. Está no relato do livro de Êxodo. Ele foi lá e construiu tudo. Depois dele construir o tabernáculo, Deus falou para ele, pega um animal, mata esse animal no altar. Depois de matar esse animal no altar, se lava na pia de bronze, entre no santo lugar, lá você vai ver a mesa com os pães da preposição, 12 pães, simbolizando as tribos de Israel. Vai ter o altar de incenso e um candelabro. Passe por isso. Lá dentro vai ter o santo lugar, o santíssimo lugar e uma arca. Jogue o sangue desse animal na tampa da arca, chamada de propiciatório. Quando o sacerdote jogava o sangue naquela tampa de arca, o que acontecia?
Um fenômeno acontecia, Deus se manifestava. Uma coluna de fogo descia sobre aquele lugar e ali o anjo de Deus falava com Moisés. Ou seja, Deus falava com ele através de um anjo. Então todo o processo da manifestação e da revelação de Deus tinha uma ordem, tinha um rito. E nós queremos esculachar a coisa hoje. Nós queremos fazer um negócio de qualquer jeito. Nós achamos que sentou aqui, estalou o dedo, o santo baixa. Baixa em outro lugar. Em outro lugar você senta. Gente, tudo tem método. Tudo tem método. Até lá onde o negócio baixa, você não sabe, eu vou te contar uma história. Eles começam batendo determinados tambores, correto? Correto. Já fui porque eu já vi. E eu ouvindo uma live outro dia de um baterista crente muito famoso. Ele contou e falou o seguinte, ó, eu estou fazendo o meu doutorado, era mestrado, e eu viajei para a África, e eu, quando comecei a tocar, o nosso guia falou, ó, não toca não, esse ritmo aí você não toca não, se você tocar esse ritmo aqui, essas mulheres vão sair tudo aí de dentro, vão começar a ficar nuas aqui dentro e agarrar esses homens aqui tudinho, porque isso lá despertava determinados comportamentos nas mulheres, e esse ritmo, aí você vai entender, esse ritmo aqui no Brasil é conhecido como funk. Por que você acha que nesse meio funk, as meninas... Gente, eu fui nascido e criado no Rio de Janeiro. Na década de 90 eu era adolescente. Eu vi isso começar. Tem um livro do Cote que ele conta uma história. Eu não sei qual é o livro dele específico agora, não sei se é o Avivamento do Odre Novo, é um dos livros bem antigos dele, que conta um relato de uma menina numa favela do Rio de Janeiro, que aos 13 anos foi mãe. Aos 26 anos foi avó, e aos 39 era bisavó. Então, assim, nós achamos, a nossa geração, hoje, né, que estamos aqui hoje, nós tendemos a achar que as coisas com Deus, devido à modernidade que nós temos, tudo nós temos na mão a todo momento, achar que as coisas com Deus também são assim, e não são. Deus não mudou. Nele não há mudança nem sombra de variação alguma. Então, se ele não mudou, os processos, os meios, os princípios continuam sendo os mesmos até hoje. O homem vai deixar o seu pai e a sua mãe, vai iniciar a sua mulher e ambos serão uma só carne. Deus repudia o divórcio. Aquela historinha antiga continua valendo até hoje. Só que tem gente tentando inventar tudo hoje, até inventar uma Bíblia nova. Só que esses processos, e quanto mais facilidade nós vamos tendo, mais distantes desse processo, dessa abertura, de entender como se comunicar com Deus de maneira plena, nós vamos perdendo. Lembra que eu falei? O homem não caiu uma só vez. Ele continua em processo aceleradíssimo de queda. Continuam caindo, até hoje. E quanto mais queda há, menos acesso nós temos a esses elementos espirituais, e que nós vamos abordar com mais clareza amanhã na parte da manhã. Hoje eu quero só dar uma introdução para você, para dizer que isso existe. Tanto existe, vou contar uma história para você e você vai ler a Bíblia de novo com um pouco mais de atenção da próxima vez. Lembram que Jacó tem um sonho. E antes de ele ter esse sonho, o que acontece? Ele tem a sua primogenitura, lembram? Ele pega a primogenitura do seu irmão, todo mundo diz que ele roubou a primogenitura do irmão, né? Todo mundo conhece essa história, não conhece? Roubou nada, uma hora eu vou te contar essa história direito, para você ver. Mas bem, ele foge brigado porque o irmão queria matar. Por que o irmão queria matá-lo? Não foi porque ele roubou, ele vendeu. Foi porque quando ele foi para o pai pedir a bênção, lembra o que Isaac falou? O problema ali não era dinheiro, porque Esaú também era rico. O problema era outro. O problema era a bênção, gente. Ele queria a bênção. A bênção para quê? Lembram da história? Isaac diz assim, eu não tenho, meu filho. Tudo eu já dei para o teu irmão. Gente, a briga ali não era por causa do dinheiro, não. Existia um elemento espiritual por detrás daquilo ali, e que ele queria, era a bênção, para dar prosseguimento a uma linhagem
que Deus já havia falado que tinha escolhido Abraão para ser uma bênção. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todo mundo vai ser abençoado por causa de você. E a briga ali era por causa dessa bênção. Isso é muito importante naquela cultura. Para nós, a gente não dá a mínima importância para isso, mas eles davam e dão até hoje. É muito importante essa questão do primogênito, do filho mais velho, e de receber a bênção do pai e dar prosseguimento nessa linhagem. Não é a linhagem necessariamente de filhos, mas de propósito, de desígnio, entendeu? E tem muita gente hoje que fala sobre propósito, sobre desígnio, sobre restaurar o seu destino profético, mas a pessoa nem sabe o que é, vai restaurar aquilo que ela não sabe o que é. A pessoa nem sabe para que Deus chamou ela, vai restaurar o quê? Então primeiro ela precisa se achar. E nesta história, Jacó foge do seu irmão. E quando Jacó está naquela montanha, ele tem um sonho. E ele vê os anjos de Deus subindo e descendo. Correto? E ele vai embora. Para onde que ele vai? Para a casa de Labão. E diz o texto que ali os anjos de Deus o deixaram. E quando ele volta da casa de Labão, 14, 15 anos depois, lembra? Porque foi 7 anos por uma, mais 7 pela outra. Quando ele volta, quando ele está chegando no mesmo lugar, os anjos de Deus saem para recepcionar Jacó. Gente, é um negócio surreal. É você sair de casa, ficar 14 anos fora de casa porque seu irmão queria te matar, e quando você volta para casa, uma comitiva de anjos vem te recepcionar. Isso está no texto bíblico. Então esses homens eram homens de outra envergadura espiritual, gente. Não era como a gente é hoje. Hoje nós temos acesso às histórias desses homens e podemos usar dos mesmos princípios que eles utilizaram para ter uma comunicação, uma relação com Deus e assim melhorar a nossa vida. Melhorar a vida daqueles que nos cercam e melhorar o nosso relacionamento com Deus e contribuir para a implementação do reino de Deus na terra, ajudando outras pessoas através dessas histórias. Jamais chegaremos a essa estatura, essa envergadura espiritual desses homens. Jamais chegaremos. Mas uma coisa Deus nos deu que não deu para eles. Deus nos deu a oportunidade do conhecimento. E esses homens não tinham. Eles tinham a oportunidade da experiência. E a experiência não gera conhecimento. Eles tinham que fazer. Porque Deus chamou eles para esse propósito. Eles tinham que botar em operação. Eles tinham que ouvir de Deus, tinha uma experiência e já aplicava aquilo. Ué, Deus disse que Abraão teria um filho, sim ou não? Sim. E Isaac nasceu. Deus mandou o seu servo buscar uma esposa para o seu filho. Quando ele vê a esposa, ele casa com ela, sim ou não? Não dá nem tempo de ter festa de casamento, gente. Ele já pega a mulher, já vai para a tenda da mãe, já faz o que tem que fazer. A mulher também queria fazer, porque eles tinham que ter um filho. Então, naquele período, para aquela geração, para aqueles homens, a experiência era muito necessária. Por quê? Porque sem a experiência e sem a prática da coisa ali rápida, eles perderiam o time da revelação. Para cada geração, Deus tem um propósito de revelação, Deus tem um tempo. E para nós temos acesso a muita coisa que há 100 anos atrás não tinham, as gerações não tinham. Você não tinha acesso a livros hoje que te dão capacidade de compreender a Bíblia um pouco melhor e compreender o que aconteceu de fato. Não tem. Nós não tínhamos há 100 anos atrás, hoje nós temos. E o profeta Isaías interpreta um contexto muito importante. Abre lá. Isaías capítulo 43, versículo 1, ele diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou. Lembra que eu falei das duas palavrinhas, criação e formação? Ele diz aqui, o Senhor que te criou e que te formou. Ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sabar em teu lugar.
Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado e eu te amei. Assim dei os homens por ti, os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dai, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, os formei e também os fiz. Este versículo 7, criei, o chamei, criei, formei e fiz, são as 4 palavrinhas que eu citei para você bem no início. Lembram? Emanação, criação, formação e ação. É a estrutura com a qual Deus fez o mundo. E lembra que eu falei que Deus, antes de criar o mundo físico, Deus fez o mundo espiritual. E Deus criou estruturas. E com essas estruturas é que Deus se revela ao homem. Lembra de Paulo? Paulo, eu não repeti aqui, nós já estou citando pela 3ª vez, que Paulo diz que foi a qual céu? Ele usa uma expressão, eu fui ao 3º céu e vi coisas lá que eu não consigo nem dizer. Ele não conseguia dizer. Lembram de Ezequiel? Ezequiel, no capítulo 1, ele não tem uma visão? Ele não vê rodas, ele não vê anjos, que ele nem consegue discernir direito. Ele vê anjos que têm 6 asas, mas todo mundo acha que anjo tem asa. Gente, asa é um elemento físico de aves que o ser humano não consegue identificar através dos seus olhos, sim ou não? Sim, um anjo, a palavra malar na Bíblia é enviado. Um anjo é um ser imaterial, é espiritual. O espírito não tem forma. Fala, né? Levantou a mão, olha. Formação e ação, é. Então o espírito não tem forma. Então como todo mundo quer ver anjo com pena, com asa? Não existe isso. Pode se materializar? Sim ou não? Pode. Pode. Mas é a regra, sim ou não? Não. Porque você pode. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lá no livro de Apocalipse, diz assim o seguinte: e de repente, os 7 trovões falaram. E João queria escrever, e Deus disse: não escreva. Ali eram anjos, e que ele identifica como voz de trovão. Ele identificou que a voz daquele trovão era um anjo falando, mas ele entendia como a voz de como o som de um trovão. Lembram que Deus fez separação de águas e águas, correto? O texto, no original hebraico, a literatura judaica e os rabinos acreditam que Deus soprou e as águas se separou. E Deus começou a formar os seres espirituais posteriormente a isso. Por quê? A estrutura da criação, e toda a criação como nós conhecemos, ela se revela ao homem constantemente. Constantemente. E o homem precisa entender que aspectos são esses da criação que se conectam com ele. E tem uma linguagem muito importante, que é a linguagem dos anjos. Lembram do texto de Coríntios? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, tem? Quer que eu te diga como que é a linguagem dos anjos, como os anjos se comunicam? Você quer anotar? Então pode anotar. Vai ficar gravado. Essa é simples, você vai falar: Henrique, está de brincadeira com a minha cara. Você vai achar que eu estou dizendo: não estou. Não estou. Deus é onisciente, não é? Sim ou não? Ainda antes da palavra me chegue à boca, Deus já sabe. Correto? Por que Deus já sabe antes da palavra me chegar à boca? Porque Deus conhece todas as coisas, correto? Mas espiritualmente, existe uma linguagem, e essa linguagem é uma linguagem meio que silenciosa. E que nós, seres humanos, sabemos que existe. Por exemplo, todo mundo aqui sabe que a eletricidade existe, sim ou não? Alguém aqui quer ter certeza que ela existe? Não, né? Alguém aqui quer ter certeza que a eletricidade existe, ela é real? Não, então você já sabe o que eu estou dizendo, né? Se você meter a mão, você vai tomar um choque, não vai? Vai. Mas qual é o processo para ela existir?
A maioria da energia que nós utilizamos no país, ela vem de usinas hidrelétricas. Agora vem de fotovoltaicas, né? Então nós estamos nos modernizando em relação a isso. Mas a energia, ela é um poder invisível. Aonde um cara vai ali, mete a mão num transformador, num fio daquele ali, toma uma descarga, ele é reduzido a pó. Então existem elementos na criação que eles são extremamente poderosos, mas são invisíveis. Mas com o propósito correto e com a aplicação correta, essas coisas podem gerar ações físicas. E a comunicação com os anjos é uma delas. Lembra que eu falei que o nosso mundo é um mundo de muita correria e agitação? Nós somos bombardeados de informação 24 horas por dia. A nossa mente nem processa tudo. E é justamente aí que está o problema. Você não percebe questões espirituais é porque você tem a mente muito atribulada com coisas. E a linguagem espiritual e a linguagem dos anjos, ela trabalha muito numa bandinha lá no seu pensamento e no seu consciente, no seu inconsciente também. A linguagem que Deus usa para se comunicar conosco é a linguagem do nosso próprio pensamento. Quando você está lá naquele momento seu de relaxamento, alguém já fez isso alguma vez? Está contemplando ali, está num momento tranquilo, você meio que começa a falar com você mesmo e percebe que parece que tem alguma coisa dentro de você falando com você mesmo. Isso não é o diabo, tá bom? Isso chama-se a comunicação espiritual que Deus usa, isso chama-se malar, chama-se anjo. E você pensa que é dentro de você, mas são ações espirituais que você não consegue perceber. Como assim, Henrique? A literatura judaica fala disso desde quando o mundo é mundo, tá? Desde quando o homem começou a andar, ou seja, desde quando ele foi criado. Porque os seres, os anjos já interagiam naquele momento da criação, ajudando o homem no seu trabalho. O texto bíblico não fala sobre isso, Henrique. Como que não? Como que não? Existiam 2 querubins guardando a entrada do jardim, sim ou não? Só quando expulsou Adão? Não, já estavam ali antes, ué. Já estavam ali antes. Como que você acha que os seres humanos começaram a desenvolver as suas tarefas posteriores quando eles foram expulsos do jardim? Toda a família de Adão e aqueles que nasceram durante aquele processo tiveram experiências com Adão. Lembram que Adão, depois que pecou, mesmo assim ainda ouviu Deus passando na viração do dia? Sim ou não? Sim, então a atividade espiritual daquela geração e daqueles homens não foram perdidas de uma hora para outra. Lembra que eu falei que houveram sucessivas quedas? Foi nesse processo de queda que o homem vai perdendo essa capacidade de se comunicar com Deus. E de compreender que existem mundos e meios e elementos com a qual você consegue se comunicar com Deus. Eu não contei a história do irmão que foi para a África e fazia determinados sons lá que ele não podia fazer. Em determinadas seitas religiosas aqui no Brasil, existe uma intensidade tal nos instrumentos que eles fazem para a invocação dessas entidades, que existe um determinado período dessa invocação, aonde o som se torna existe uma sincronia tão grande, uma harmonia tão grande, que a pessoa que está que está utilizando o instrumento, aquilo já fica no subconsciente dele, já fica automático. Lembra você quando entra no carro? Como é que quem tem carro automático aqui, dirige há muito tempo carro automático, já perdeu o hábito da embreagem do pé esquerdo aqui quando pega um carro manual. É a mesma coisa. Quando eles começam a interagir com aquilo, para a invocação, já está no subconsciente. A linguagem vem daqui, e aquilo é transformado num instrumento em som. E na linguagem espiritual, aquilo é o quê? É o acesso que ele precisa para poder vir. Com a gente não é diferente. Quando a linguagem, o conhecimento bíblico está no seu consciente, isso faz parte da sua natureza, da sua identidade, você percebe automaticamente a comunicação em essa linguagem.
Você não precisa de elementos, você não precisa de música, não precisa de transe. Em algumas situações, sim. A música, o louvor, ele é um elemento muito poderoso para isso. Mas, assim, eu não gosto muito de usar o termo, mas para alguns momentos ele é necessário. O diabo achou a brecha e o elemento que ele precisava para desvirtuar isso e tirar as pessoas do foco com a música. Porque a gente nunca viu tanto problema dentro da igreja do que nessa área. É gente que começa muito bem, mas depois o negócio parece que sobe a cabeça e viram as estrelinhas, aí de repente quando vai ver a vida embola toda, quando você vai ver, acabou a vida do cidadão, acabou a vida da família, acabou a vida de tudo. Mas por quê? Vou dar um exemplo para você bem claro e bíblico. Lembram que um dia, Saul, filho de Quis, estava descendo de uma montanha. E subindo, aliás, ele estava subindo a montanha, e descendo dessa montanha tinha um grupo de profetas. E os profetas começaram a cantar, entoar cânticos ali a Deus. E de repente, o poder de Deus veio sobre eles e Saul profetizou. Então, o poder que tem na música e na invocação dessas questões proféticas, dessa interação espiritual, ela é muito importante. E é muito difundida no texto bíblico. Porém, nós, com o passar do tempo, perdemos essa capacidade de ter essa percepção simples de Deus falando conosco no nosso dia a dia, sem precisar desses elementos. Porque as pessoas, hoje, muitas pessoas da nossa geração, né, elas têm entendimento de coisas espirituais e medem a espiritualidade de um local, e de um culto, e de uma reunião, por aquilo que é gerado de manifestações exteriores. Por aquilo que as pessoas manifestam. Então, o medidor, né, de espiritualidade, né, de algumas pessoas está muito atrelado a isso. E isso é muito nocivo para um contexto de comunidade de igreja, por exemplo, de congregação. Porque o problema são as próximas gerações, os mais novos, quando eles são criados num ambiente onde o comportamento permitido se torna comportamento ensinado. Porque quando você vai permitindo determinado tipo de comportamento e você não elimina aquilo, e os mais novos vão vendo que aquilo é normal, então eu posso replicar porque aquilo é normal. Ou seja, o comportamento que você permite é um comportamento que se torna ensinado, ou seja, aquilo virou doutrina, virou ensino no meio do povo. Então, quando você não corta, vira isso. E espiritualmente falando, isso é nocivo. E nós precisamos aprender, para a gente poder encerrar, só queria dar essa introdução hoje, e amanhã eu vou dissecar ponto por ponto desses 4 mundos espirituais e como isso interage com o indivíduo. Se eu tivesse um quadro aqui, seria mais legal, um quadrinho branco aqui, onde eu pudesse fazer um mapinha mental ou um desenho para você poder entender. Gente, eu não sou pregador, eu vim para ensinar vocês, hein? Eu já disse para muita gente, eu não sou pregador, eu sou um professor daquilo que eu amo, que é a palavra de Deus. Então, se eu consigo mostrar esse paralelo melhor para você do que eu falar para você. Você não vai conseguir fazer essa associação muito bem somente com as minhas palavras. Mas se eu tiver, eu mostro para você a partir de amanhã como é o esquema desse Zolamot, como isso se manifesta no indivíduo, no seu corpo, na sua alma, como isso está diretamente ligado com a sua estrutura física, e como essas forças espirituais, esses anjos de Deus, atuam dentro desses mundos espirituais. Atuam no nosso mundo físico, porque existe uma classe de anjo específica chamada Ishim, e isso está documentado num livro, tá bom? Existe um livro chamado Sefer Hamadá, não sei se é o volume 1 ou volume 2, do Mishneh Torah, que lá tem a classificação de todas as classes de anjos que a Bíblia relata. E uma dessas classes chama-se Ishim. Ishim é uma palavra hebraica para homem.
são anjos que se manifestam em forma humana. E existe. E existem vários outros. Aí pode ser que sim, pode ser que não. Mas aí é uma outra história. Mas existem anjos que se manifestam em forma humana. Tem anjos que não se manifestam em forma humana. Tem anjos que você vai ver ele somente no seu sonho. Uma força espiritual que se comunicou com você. Tem gente que vai ver anjos literalmente com asas, como os querubins. Tem outros que não. Então, se eu tiver o quadro aqui, eu consigo mostrar para você melhor do que se eu fizesse também uma arte. Pode ser. Se eu tivesse aqui também uma arte para poder mostrar para você, ela não seria tão... Porque você veria isso prontinho, até tem uma, mas não vai ser legal. Você vai ver e não vai conseguir fazer a associação. Eu prefiro escrever para você e ir interagindo com você aqui na hora, que eu acho que você vai perceber melhor. Porque essa linguagem ela é importante. Para você associar a dinâmica, o importante é você entender que existe uma dinâmica. E essa dinâmica você não aprende ela da noite para o dia. Não é um negócio que é feito por osmose, você precisa treinar. E a partir de amanhã é isso que nós vamos fazer. Nós vamos treinar como essas dinâmicas ocorrem. E como isso ocorre e por que ocorre. Então venha preparado amanhã, venha com roupas leves. Venha com roupas leves e venha com Bíblia e venha com caneta para você poder anotar bastante coisa. Que no final da noite nós vamos dar uma dica para você de um exercício prático para você poder fazer em casa. E que você vai ver resultados práticos na sua vida de oração. Tá bom? Deus abençoe você. Vamos ficar de pé para a gente poder orar e encerrar. Quer orar aqui, pastor Saulo? Amanhã, às 9 da manhã...